Vai começar mais uma aula do meu curso gratuito Pedalando Longas Distâncias. A lista completa das aulas está aqui na descrição do vídeo e eu aconselho que você assista na ordem. E claro, se você quiser apoiar o meu trabalho, a melhor forma é se inscrevendo aqui no canal. É apenas um clique e ajuda demais. Um grande abraço e boa aula! Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Pedalando Longas Distâncias. Essa é uma aula muito importante, muito legal sobre alimentação e hidratação para pedais de longas distâncias. Eu já vou começar dividindo a minha tela aqui com vocês, né, para a gente passar para o conteúdo dessa aula. E aí, já deixo até um aviso, né, gente, para vocês que estão chegando aqui para essa aula. Vocês sabem, eu sou um profissional de educação física, né? Então eu vou falar aqui hoje sobre diretrizes gerais de alimentação e hidratação em pedais de longa distância. O que são diretrizes gerais? São informações de conhecimento público geral. Vou trazer algumas informações aqui com referências, sabendo que, até destaquei aqui, né, importante, essa é uma aula com orientações gerais. É recomendado que você consulte um nutricionista para você discutir as suas necessidades individuais, tá bom? Vou até deixar aqui a câmera só em mim. Eu me consulto com nutricionistas esportivos, né? Já me consultei com 2 diferentes, um mais no começo, desde 2013. Um lá em 2013 e a partir de, acho que 2015, 2016, eu estou sempre com o mesmo nutricionista esportivo, porque eles sabem das nossas necessidades individuais, sabem de suplementação, de componentes específicos que a gente pode tomar e a quantidade que a gente pode tomar. O que eu vou falar aqui hoje é, basicamente, orientações gerais sobre o que a gente deve comer antes, durante e depois de um treino ou de um pedal de longa distância, e também a parte de hidratação, tá? E aí ao longo da aula eu vou falando, olha, isso aqui seria mais com um nutricionista, isso aqui são orientações gerais que você pode encontrar, né, em diversos livros sobre o assunto. Então, vamos tranquilo que com essas orientações gerais aqui vocês já vão ter um ótimo primeiro passo. E se vocês quiserem aumentar o desempenho de vocês, saber e conhecer ainda mais sobre o corpo de vocês com relação à nutrição, vocês podem procurar um nutricionista, preferencialmente um nutricionista esportivo, da mesma forma que vocês me procuraram aqui no curso Pedalando Longas Distâncias para saber um pouco mais sobre treinamento, ok? Então vamos de novo aqui para a apresentação. Eu trouxe muita coisa que eu aprendi também na minha formação de ciclismo na USA Cycling, porque lá o manual da prova, o livro deles lá tem um capítulo sobre nutrição também, mas vocês vão ver que não tem complicação em linhas gerais, é simples e direto para vocês poderem aproveitar o máximo do pedal de vocês. É saber assim, o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo certo, o que eu posso melhorar e como, tá bom? Então, bom, durante o treino, o ciclista ele deve se preocupar com relação à alimentação e hidratação por 2 pontos importantes aqui. Primeiro, ele tem que se alimentar de maneira adequada para fornecer a energia que ele precisa para pedalar, que você vai precisar para pedalar, né? E você também precisa se hidratar para você levar os nutrientes para o corpo, né? Uma boa alimentação e hidratação durante o treino vai retardar, né, a fadiga, né? Aqui está escrito evitar, mas pode ser apenas retardar, porque se você ficar pedalando durante muito tempo, claro que você vai cansar, né? Retardar a fadiga e a desidratação, né? A desidratação dá para ser evitada com a hidratação feita de maneira correta, né? Então, durante o treino você vai se preocupar com isso, em se alimentar e se hidratar corretamente, tá? E quais são os objetivos, então, dessa boa alimentação e dessa boa hidratação? Fornecer todos os nutrientes entre as sessões de treinamento, né? Então, entre um treino e outro, pedalou num dia, pedalou no outro, enfim, né? E elas estão associadas também à recuperação, porque a gente, comendo bem, a gente vai recuperar melhor, tá? Se por acaso você tem maus hábitos alimentares e você melhorar os seus hábitos alimentares, você vai ver que você vai começar a se recuperar melhor, a se sentir mais inteiro no início de cada treino, de um treino para o outro, ao final do treino também. Você vai ver que faz uma boa diferença. Quando eu comecei a me alimentar melhor, isso funcionou bem, tá? Eu era a pessoa, gente, que no meio do treino parava numa lanchonete e pedia uma coxinha e uma Coca-Cola. Nada contra, é gostoso e tudo mais, só que depois que eu comecei a fazer melhores escolhas,
né, eu comecei a melhorar o meu desempenho, especialmente nos pedais de longa distância. Não que eu não coma essas coisas que eu acho gostoso, eventualmente e tudo mais, mas vocês vão entender à medida que eu vou falando aqui. E um outro objetivo é manter a saúde e a imunidade alta, né, de acordo com a demanda de treinos. Por quê? Porque a gente vai treinar, vai pedalar longas distâncias, o corpo vai cansando e a tendência é a imunidade baixar um pouquinho. Então a gente tem que ter uma boa alimentação e uma boa hidratação para dar conta desse balanço entre treino e descanso, que é o tema inclusive de uma das aulas aqui do curso. Bom, mais um objetivo da boa alimentação e hidratação, o último que eu separei aqui para vocês agora eu usei o termo aqui, né, retardar a fadiga típica em atividades longas, né? Quem já se exercitou durante longa duração aí, né, sabe que vai dando aquele cansaço, aquela fadiga, né? Então a gente vai retardar essa fadiga aí, vai melhorar o seu desempenho, vai reduzir as chances de desidratação e de desconfortos. Então, né, ao lado de cada imagem aqui eu coloquei, de cada frase aqui eu coloquei alguns pratos saudáveis, algumas coisas aqui para vocês poderem se inspirar, mas é claro que vai muito além disso e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui agora, tá? Primeira coisa, vamos falar então, só porque como eu falei aqui de nutrientes, deixa eu falar para vocês dessas 6 classes de nutrientes que são necessárias aqui, ó. Que são os carboidratos, as gorduras, as proteínas, as vitaminas, os minerais e a água. Eu separei os 3 primeiros de vermelhinho ali porque são chamados macronutrientes, né? As vitaminas, minerais, elas estão presentes, né, nas proteínas, né? Podem estar presentes também em alguns carboidratos, enfim, estão presentes nos macronutrientes, e a água, que é fundamental para a nossa hidratação. Então, não tem essa coisa aqui de não pode comer gordura, não pode comer carboidrato, não pode, não, né? A questão é fazer um balanço inteligente desses macronutrientes na nossa alimentação e, em linhas gerais, a gente sabe qual que é, né? Eu vou falar um pouco sobre isso depois também. Falar um pouco agora sobre essas necessidades que são aumentadas pelos pedais de longa distância, né? Longa distância e longa duração. Vou trocar a câmera aqui para mim para falar uma coisa importante primeiro. Quando eu estou falando de pedais de longa duração e de longa distância, eu estou falando de acordo com a literatura, que define o exercício físico de longa duração a partir, né, acima de 2 horas de duração. Então, eu não estou falando aqui de exercícios menores que isso, exercícios de 50 minutos, de 40 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia. Estou falando de exercícios a partir de 2 horas de duração, tá bom? Então, tudo que eu estiver falando aqui é para longa duração, longa distância, que é o objetivo desse curso aqui, que é o Pedalando Longas Distâncias, correto? Então, quais são as necessidades que são aumentadas aí nesses pedais de longa distância? A gente tem uma necessidade maior de carboidratos durante o exercício. Os carboidratos, eles são o combustível para a contração muscular, eles são o combustível da atividade física. A gente precisa de carboidrato para a gente poder performar bem, pedalar, né, numa boa e ter energia para pedalar. Carboidratos, proteínas e gorduras na recuperação. Então, para a recuperação, tudo é importante. Durante o exercício, o carboidrato é o mais importante, né? E vitaminas e sais minerais que são perdidos aí através da transpiração, né? Se a gente começa a desidratar muito, a gente perde também sais, perde aí, e a gente precisa repor isso durante as pedaladas, tá? Então, mais uma vez, só para deixar claro também, para a gente não entrar em polêmica, se eu estou falando aí da importância desses macronutrientes todos, né? Eu não sou adepto de atividade física em jejum, tá? Já vou explicar por quê. Algumas pessoas utilizam essa estratégia de fazer atividade física em jejum para poder ter uma queima maior de gorduras. Vamos usar até o nome mais, digamos, de senso comum, né? Só que quando você vai fazer atividade física e você não tem
carboidrato para dar força para essa atividade física, que você não tem o carboidrato que se transforma em glicogênio, que é o que vai dar energia para o músculo contrair para a gente fazer atividade física, a gente acaba perdendo também muita massa magra, muito músculo, e isso é importante para a gente perde muita gordura também, mas a gente também perde massa magra, então ainda mais esses de longa duração, então nem se fala, tem que ter as reservas aí de glicogênio através do carboidrato que a gente ingere, para a gente poder fazer esse esforço, tá? Então eu não sou, eu como profissional de educação física, não sou um adepto de atividade física em jejum, não prescrevo para os meus alunos e não prescrevo para os meus atletas, tá? Vamos lá então, seguindo, é importante falar isso. Passando aqui de volta para a apresentação, ótimo. Vamos então falar agora de maneira bem simples e direta. André, quais são as indicações, o que você me indica aí de estratégias para eu me alimentar antes, durante e depois de pedais de longa distância, de longa duração? Vamos começar então com a noite anterior ao seu treino longo, ao longão que a gente chama, né? Nessa noite anterior, eu indico, os nutricionistas indicam uma alimentação reforçada, especialmente de carboidratos, né? E até separei aqui no segundo tópico o conhecido de muitas pessoas, aí, o famoso jantar de massas. Até coloquei em negrito ali, atenção para o jantar de massas, né? Por quê? Gente, vamos entender isso. Isso é quando você vai fazer algo a mais, diferente do que você faz normalmente. Então lembra, se for um treino até 2 horas de duração, mantenha a sua alimentação normal, que você já está acostumado. Agora, com um treino longo aí, ó, vamos supor 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas pedalando, vai pedalar 100 km, 150 km, 110 km, né? Você pode utilizar essa estratégia aí do jantar de massas, né? Eu até coloquei essa foto desse prato de macarrão aí, que é um prato que é um macarrão com umas folhinhas ali verdinhas, molho vermelho e tem umas azeitoninhas pretas ali, né? Para destacar, inclusive, que essa ideia é de aumentar o carboidrato. Então, assim, comer muita proteína junto com a massa, por exemplo, colocar muito queijo no carboidrato, ou colocar aquele molho bolonhesa com carne moída, né? Pode até ficar mais gostoso, né, se o seu gosto for esse, mas a absorção desse carboidrato e a transformação dele em glicogênio no músculo para te dar energia para o pedal no dia seguinte, é melhor se for só o carboidrato mesmo, a massa, né, a massa ali com molho vermelho, e já tá legal. Evitar ingerir tanta proteína assim na noite anterior, tá? Pode ser, já tem gente que come pizza, tem gente que come macarrão, tem gente que come um prato de comida, faz uma janta mesmo antes de dormir, né? A indicação é preferencialmente, especialmente carboidratos, tá bom? Então essa é a indicação para a noite, para a refeição anterior. André, eu não tenho costume de jantar. Eu posso comer um pão, fazer comer uma batata doce, né, carboidrato complexo aí. Eu posso comer um pouquinho de inhame, mandioca, pode também, tá? Então vamos dar preferência aí para esses carboidratos, tá? Na noite anterior ao longão, que é aquele longão, né, gente? Que não é um longão que você faz todo dia. Café da manhã agora, antes do pedal. Então acordei e vou tomar o café da manhã. Já vou chegar tocando num ponto que é difícil para algumas pessoas, mesmo alunos, atletas, às vezes vêm conversar comigo, que é aquela pessoa que fala assim: André, não sinto fome de manhã, eu tenho dificuldade de tomar café, ainda mais quando eu acordo muito cedo para pedalar, parece que eu tenho que empurrar a comida, né, para poder sair para o pedal e não consigo comer muito. Às vezes eu acabo comendo ao longo do pedal ou quando eu volto. Bom, vou chamar a atenção de vocês para isso, para tentar educar o corpo de vocês para um hábito um pouquinho diferente. Primeira coisa, esse café da manhã que vocês vão ingerir e sair para pedalar, o que vocês estão ingerindo ali no café da manhã? Algumas coisas que são de absorção rápida, vamos supor um suco, uma geleia, um carboidrato de absorção mais rápida, você pode usar mais no começo do pedal, mas algumas coisas que vocês vão ingerir no café da manhã, vocês vão usar ao longo do pedal, que é um pedal longo, né? A energia que vocês vão usar logo de cara para sair pedalando é o da noite anterior, do jantar de massas, que metabolizou ali, acumulou glicogênio no músculo. Então vocês vão usar essa energia aí, e a do café da manhã, o que for de absorção rápida, vocês vão usar mais rápido,
e outras coisas vocês vão usar depois. Então, gente, o primeiro ponto, que também é um ponto difícil, é que você tome o seu café da manhã preferencialmente 1h30 a 2 horas antes do pedal. Por que isso? Primeiro, para dar tempo, digamos, da comida assentar, de começar a ser metabolizado, começar os processos digestivos, você ter essa energia, digamos, mais perto da hora de você pedalar, e também para evitar qualquer desconforto de você encher a barriga e já sair pedalando. Tá joia? Eu sei que muitas vezes isso não é possível, vamos nos ater aos fatos, à realidade, porque às vezes, poxa, acordou 4, 5 da manhã para fazer aquele pedal, vai colocar alguma coisa para dentro e vai sair para pedalar rapidinho. Mas se você conseguir, tá, no seu pedal longo, você pode fazer isso. Se fosse uma prova, se você fosse um atleta, aí eu ia indicar esse tempo aí de espera, ou digamos, obrigatoriamente. Mas pode não ser a realidade. Pensando num pedal longo, você pode, às vezes, tentar esperar um pouco menos, tá? Outro ponto, não exagere nas quantidades e evite muitas fontes de fibra, porque, pessoal, dependendo de como funcionar aí o seu intestino, porque pode dar vontade de ir no banheiro no meio da pedalada e aí não vai ter jeito, vai ter que, né, se resolver na estrada, por onde você estiver pedalando. Então, cuidado para não ingerir tanta fibra assim, para não estimular o intestino ali a funcionar. Tá? Você pode fazer um café da manhã mais completo, e no café da manhã também eu indico, né? Eu não, os nutricionistas indicam fontes mais de carboidratos, né? Pães, geleias, sucos, frutas, né? Pode ter um pouquinho de proteína também, mas a proteína ela demora um pouco mais a ser digerida, então tomar cuidado ali para não, sei lá, não comer muito queijo, muito bacon, muito ovo, enfim, não sei, de acordo com a sua alimentação, mas um pouquinho, né? Algumas gordurazinhas também, algumas castanhas, uma granola, né? Também pode ir no café da manhã. Essas informações aqui foram assessoradas pelos nutricionistas da Nature. Não sei se vocês conhecem, mas eles me assessoraram na época de produzir esse conteúdo aqui, né? Então não estou tirando, digamos, do nada, não, tá bom? Então, falamos da noite anterior e falamos do café da manhã antes do pedal também. Aí saímos para pedalar, saímos para o nosso treino longo, né? E vamos imaginar que nós vamos fazer um pedal, vamos supor, de 6 horas, pedalar 100 km em 5, 6 horas, contando com as paradinhas e tudo mais, né? O que eu vou ficar 5, 6 horas sem comer? O que eu vou fazer, né, André? É a minha indicação aqui para durante os pedais de longa distância. Durante os pedais de longa distância, a gente vai precisar de carboidratos de rápida absorção para dar energia para a gente, porque a gente vai utilizar a energia das nossas alimentações anteriores, mas a gente vai pedalar durante muito tempo, então a gente vai precisar continuar colocando carboidrato para dentro para poder repor essas energias e a gente continuar pedalando, tá bom? Que eu indico aqui, né? Primeiro, de acordo lá com a assessoria dos meus colegas nutricionistas, né? A cada hora, de hora em hora, colocar um pouquinho de carboidrato de absorção rápida para dentro do corpo, né? Pode ser aquele gelzinho de carboidrato, pode ser barra de frutas, tem gente que leva rapadura, sachê de mel, etc. Tá? André, qual que é a quantidade que eu vou ingerir disso aí? É nesse momento que é legal você procurar um nutricionista esportivo para ajustar essas quantidades, se você tem dúvida. Se você não tem, você pode ir fazendo testes também. Vou tomar um gelzinho, por exemplo, a cada hora e vou ver como é que meu corpo vai responder. Será que foi muito? Ou então fiquei com fome, tive prego de fome, eu fiquei com o corpo fraco, ou seja, precisa ajustar isso aí. Então você pode ajustar buscando um profissional da área, claro, ou então tentando fazer esses ajustes aí próprios de acordo com a sua demanda, não sei, né, o seu peso, sua altura, o tanto que você gasta e consome numa atividade física, né? O meu nutricionista esportivo, para mim, na época, e o que eu costumo fazer até hoje, a cada hora eu vou ingerindo ali um sachêzinho, que pode ser de gel, uma barrinha, uma coisa assim. Outra opção são os snacks saudáveis, que são as barrinhas de cereais, as barras de castanha. Então, as castanhas elas têm uma quantidade boa também de gordura, elas são bem calóricas, né? Não é algo que vai te dar uma energia imediata, mas para um pedal, por exemplo, de 5, 6 horas, né? Pode aproveitar alguma coisa disso também. E é bastante saudável, elas têm umas que misturam fruta com castanha também, então você tem um pouquinho de tudo ali na hora que você está pedalando
tá bom? Na hora que você está pedalando. E, opa, voltei. E finalmente, durante o pedal tem mais também, né? A parte mais importante aí. Outra coisa importante durante o pedal, hidratação. E na hidratação eu vou ser bem amplo, tá bom? Água, bebidas esportivas, né? Aquelas bebidas carboidratadas, que tem as marcas mais famosas, as marcas que a gente não conhece tanto, né? Posso citar, né? Não estou fazendo propaganda assim para ninguém, né? Powerade, Gatorade, enfim, essas marcas aí. Caldo de cana, para quem gosta, particularmente é um dos meus preferidos. Em pedal longo, se eu passo em algum lugar que tem caldo de cana, eu peço. Às vezes eu peço com fruta, com limão, com abacaxi, né? Água de coco, excelente também, né? Para hidratar, tá? E é importante também a reposição de sais minerais. Água de coco, por exemplo, muitas bebidas isotônicas, você pode olhar na composição, tem uma quantidade de sais minerais para reposição que é interessante, tá? Então, nas próprias bebidas esportivas, né? E tem também, faltou a letrinha P ali, cápsulas de sal. E aí marquei uma atenção ali na cápsula de sal, porque, mais uma vez, não é algo para você ficar tomando indiscriminadamente, porque senão você eleva demais a quantidade de sal, né, de sódio no seu sangue e pode não ser tão legal. Mas veja, não sei se vocês já repararam, quando a gente faz um pedal de longa distância, já aconteceu comigo, às vezes você está pedalando às vezes de manguito ou na própria bermuda, que a bermuda a gente transpira muito e depois que seca fica um pozinho branco que é o sal do corpo, né, que evaporou ali, a transpiração, o suor evaporou e ficou o sal que a gente perdeu durante a pedalada. A gente precisa desses sais minerais para a contração muscular, para continuar o exercício, então é muito importante também a gente fazer essa reposição. Mas eu peço também o devido cuidado com essas cápsulas de sal, porque às vezes você toma uma bebida que já tem sais e outra bebida que tem sais, você ainda joga cápsula para dentro, então mais um momento aí de você valorizar os profissionais da nutrição e buscar a orientação de um deles, de acordo com as suas necessidades individuais, tá? E veja, se hidratar a cada 15, 20 minutos, independente de sede. Muita gente erra aí, vou colocar a câmera aqui só em mim de novo, muita gente erra aí, porque quando você sente sede é sinal que você já está desidratado, então mesmo se você não estiver com sede, a cada 15, 20 minutos você vai dando um golinho, 2 golinhos ali na sua bebida, tá? Mais uma vez, lembrando, estamos falando de pedais de longa distância e longa duração. Então, se você for pedalar até 2 horas, você pode ir numa boa só com água. Agora, se for mais do que isso, você pode e deve utilizar essas outras bebidas, porque elas têm também uma quantidade de carboidratos que vai ser utilizado absorvido e utilizado de forma rápida aí, durante o pedal, tá? Alguns colegas sempre brincam, perguntam, né? Não estou falando aqui de cerveja. Posso tomar uma cervejinha depois do pedal? Aí é de acordo com a sua preferência, né? Ou refrigerante. Refrigerante tem muito açúcar, é bom e tem muito sódio. O que você acha de refrigerante? Eu não faço uso, tá? Bebo eventualmente, sei lá, numa festinha de aniversário, em algum momento, ou nem pedal. Eu tenho muitos anos que eu não bebo refrigerante em pedal. Eu prefiro mesmo as outras bebidas bem geladinhas, porque refrigerante não me faz muito bem, e de vez em quando eu tenho uns probleminhas de gastrite aí, então pra mim não é interessante não, tá? Beleza, vamos então dar seguimento aqui ao nosso conteúdo, porque tem mais coisa legal para falar. E finalmente agora, após os pedais longos, após o longão, é hora de você repor para sua boa recuperação. E detalhe, depois que você termina o pedal, vamos supor que você pedalou às 6 horas, que a gente deu o exemplo aqui, né? 100 e poucos quilômetros em 6 horas. Aí chegou em casa, desceu do pedal, terminou. Seu corpo vai continuar com o metabolismo alto e consumindo bastante energia por algumas horas. Quem já experimentou um pedal longo sabe que depois do pedal a gente ainda fica com muita fome e às vezes ainda come muito e continua comendo o resto do dia todo, porque se for um pedal de muita exigência, isso vai acontecer, tá? Então, imediatamente após o pedal, você acabou de desceu da bicicleta, terminou o pedal,
continue hidratando, né? Carboidratos de absorção rápida, sua água de coco, seu isotônico. E vai chegar o momento de você fazer a refeição completa. E aí essa refeição completa é contendo aí de forma balanceada, né, todos os nutrientes. Carboidrato, proteína, gorduras, tá? Se você prefere ingerir proteína, por exemplo, através de proteína animal, né? Então você pode comer sua carne aí, enfim, eu dei o exemplo aqui, purê de batata, vegetais, a refeição mais completa, né, que você puder fazer de forma balanceada. O que é forma balanceada? Um pouquinho mais de carboidrato, seria 70% ali, 60 a 70% de carboidrato, 20% de proteínas, 10% aí de gorduras, tá bom? Mais ou menos por aí nessa faixa você pode seguir, né? Mas resumindo, uma refeição bem completa, tá? Pontos de atenção, pontos que são muito importantes quando a gente está falando de alimentação, hidratação e pedais de longa distância. Primeiro, evite novidades na alimentação antes e durante os pedais longos. Ah, vou trazer um gel diferente que eu nunca tomei, um suplemento diferente que eu nunca tomei para experimentar no meio do pedal longo. E aí no meio do pedal longo não desce tão bem e você tem algum desconforto intestinal durante o pedal. Eu tô contando isso para vocês, né? A partir de uma experiência própria. Então, assim, eu aprendi, digamos, da pior forma, né? Eu era sou acostumado a tomar gelzinho de carboidrato, tá? E um dia eu fui tomar um gel com cafeína, gente, no meio do pedal. E eu descobri nesse dia, eu tomar cafeína e dar vontade no banheiro assim, na hora, quase instantâneo. Então tive que, sem meias palavras, correr pro mato no meio da pedalada para resolver o meu problema por causa de um gelzinho que eu podia ter experimentado antes, visto, né, como é que o corpo reagia e tudo mais. Então, cuidado com as novidades aí durante o pedal, tá bom? O outro ponto que estava ali, que era para suplementação, falando de suplementação, a melhor coisa é procurar um nutricionista. Porque a gente não sabe, aquele suplemento ele vai trabalhar de forma diferente no corpo de cada pessoa, na necessidade de cada pessoa. Então, André, o que você acha de BCAA? O que você acha de creatina? O que você acha do suplemento tal? Eu não é ético, nem justo, nem correto que eu dê opinião sobre algum deles ou que eu prescreva qualquer um deles. Eu acho que isso é importante e está na alçada de um nutricionista esportivo. Eu já experimentei alguns por orientação do meu nutricionista, mas atualmente, como eu sou uma pessoa, digamos, boa de garfo, eu tenho trabalhado o máximo possível com alimentação mesmo. Eu gosto de mastigar, gosto de comer, suplemento o mínimo possível. Ah, o que você acha de glutamina? Né? Eu, por exemplo, tomo, ou dependendo de como eu estou treinando, do tanto que eu estou treinando, eu tomo glutamina. Só que eu tomo a dosagem que o meu nutricionista me passou nas horas do dia, do jeito que ele me passou. Então não seria legal falar como eu tomo para vocês tomarem igual, porque vocês são diferentes de mim, tá bom? Mas com essas orientações gerais aqui, vocês têm tudo já para saber, eu estou no caminho certo, eu já faço assim, o que eu posso melhorar? E é muito importante a gente falar sobre a qualidade dos alimentos. Né? Então, quando eu falo carboidrato, você pode falar assim, chocolate tem bastante açúcar e também tem bastante gordura. Eu posso comer chocolate, eu posso comer paçoquinha. Então, eu tenho buscado sempre na minha alimentação carboidratos de melhor qualidade, gorduras de melhor qualidade, como as oleaginosas, as castanhas, né? Enfim, e assim por diante. Então, você vai, né, ver como está a sua alimentação e como essas pequenas mudanças de hábito aqui que eu mostrei, se você seguir essas orientações aqui de antes, durante e depois do pedal, o máximo que você pode querer fazer é ajustar as porções e as quantidades para a sua altura, para o seu peso, para a sua necessidade. Você pode buscar isso através de um nutricionista, mas seguindo essas orientações gerais aqui, você vai notar uma diferença grande no rendimento do seu pedal de longa distância. Combinado? Então a gente está encerrando essa aula, espero que você possa aproveitar o máximo dela e até a próxima aula do nosso curso
pedalando longas distâncias.